nação, eu acredito na minha geração e estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de 28 mil inscritos, muito obrigado por fazer essa programação toda especial acontecer. Porque de fato acontece por você, para você e para mais ninguém. Toda semana recebemos em nossa mesa convidados especiais e hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de estar em Guarapuava, no Paraná, fazendo a cobertura aqui do Congresso Expansão da MECBN Mundial ou Global. Um trabalho incrível de missões ao redor do mundo, já são 30 países, 12 estados do Brasil, muitos missionários fazendo ID, alcançando vidas para Cristo, e eu estou tendo o privilégio de receber alguns aqui, conhecendo um pouquinho de sua história, os desafios no campo missionário. E nesse momento eu quero apresentar para vocês o pastor que desenvolve um trabalho incrível a partir de Espanha. Eu vou falar o nome dele em espanhol, tá bom? Porque é um pouco mais fácil. Jesus, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muchas gracias por la invitación. Muito obrigado pelo convite. Agradezco a Dios por estar aquí con cada uno de mis hermanos misioneros que estamos en el mundo. Quero agradecer pela oportunidade de poder estar com todos os nossos irmãos missionários de todo o mundo. Aunque sabemos que ser misionero es una labor bastante interesante y hermosa. Sabemos que ser missionário é um trabalho bastante interessante e também muito abençoador. Yo estoy a 8 años en España, Eu estou há 8 anos na Espanha. en la ciudad de Barcelona. Yo soy de Venezuela, Maracaibo. E na cidade eu faço missões em Barcelona, mas eu sou de Venezuela, Maracaibo. Y Dios me trajo a este país de una manera que era de Dios para venir. E eu estou fazendo missões e eu vim de uma maneira muito especial para a obra do Senhor. Tenía una prima que tenía un problema en una rodilla y los médicos decían está bien, pero ella en silla de ruedas, todo el tiempo en silla de ruedas, no. Y ellos decían que estaba bien, pero ella no caminaba. Eu tinha uma prima que ela tinha um problema no joelho e todos diziam que ela estava bem, mas a gente sabia que não estava bem e de fato ela não caminhava. Y mi tía me dice, tienes que venir, tienes que orar por ella, porque ella va a caminar si tú vienes. E minha tia dizia, você tem que vir, porque se você orar por ela, ela vai ficar bem. Yo pastoreaba en Venezuela. Eu pastoreava na Venezuela. Un grupo de unas 200 personas, 250 personas aproximadamente. Um grupo de entre 200 e 250 pessoas. Una iglesia que tenía 6 años de aperturada. Uma igreja que tinha aproximadamente 6 anos de aberta. Y Dios trajo para orar por mi prima. E Deus me trouxe para poder orar pela minha prima. Pero en el aeropuerto internacional de Madrid, E no aeroporto internacional de Madrid. de Barajas, estuve retenido por falta de documentación. E eu estive retido no aeroporto por falta de documentação. Y recuerdo que el oficial me dice, tú no vas a entrar a este país. E eu me lembro que o oficial disse, você não vai entrar nesse país. Y mi tío político, que era el esposo de mi tía, decía, ¿dónde está su Dios? E aí então o esposo da minha tia, que era político, dizia, onde está o teu Deus? Y yo le decía, oraba a Dios y hacía vigilia en medio de la cárcel migratoria. E eu orava a Deus e fazia vigílias dentro da cárcere. Y Dios dio la salida y yo pude salir de inmigración y tener ya residencia española. E quando eu saí de lá, para a glória do Senhor, eu saí documentado e tendo a residência espanhola. Uau. Entonces yo pude decir a ese hombre, pude decirle, no solamente yo amo a Dios, sino tengo un Dios poderoso. E eu pude afirmar para o meu tio que não somente sirva a um Deus, mas eu tenho um Deus poderoso. Y así fue que yo llegué a España, mas yo no quería quedar en España. E foi assim que eu cheguei na Espanha, mas eu não queria ficar na Espanha. Pero el propósito de Dios era quedar en España. Mas o propósito de Deus é que eu ficasse na El mío Espanha. era Venezuela. O meu Yo era- iba a ser de España. Eu queria voltar para a Espanha, eu queria voltar para a Venezuela, mas Deus queria que eu ficasse na Espanha. Pero Dios dio cierto con la enfermedad de mi prima. Mi prima ahora es entrenadora de gimnasio, de academia. A minha prima agora, graças a Deus, está curada e ela é personal trainer. Uau. Ajuda. Para la gloria de Dios, un milagro.
Y a través de ahí conocí a un pastor muy amigo mío, se llama Pastor Maicon Faria, que está en Málaga, España. E então eu conhecia, já tinha uma amizade com o pastor Maicon Farias, que é o pastor da Espanha. Y hablé con él sobre mi problema de que yo quería volver a Venezuela, pero por problema de la documentación que me dieron tenía que permanecer un tiempo en España. E eu falei para ele, compartilhei que queria voltar para Venezuela, mas por causa da documentação que eu tinha que ficar na Espanha. Y Dios, a través del pastor Maicon, me dio la oportunidad de conocer al pastor Antonio Domingo dos Santos. E através do pastor Maicon eu conheci o pastor então Antônio Domingos dos Santos. Y él me dice, si usted se queda con nosotros aquí en España, E ele disse, se você ficar aqui com a gente na Espanha, en la obra misionera, na obra missionária, yo le dije, es que yo tengo un pueblo en Venezuela que me necesita. e eu disse, mas é que eu tenho um povo na Venezuela que necessita-me. Y él me dice, yo me encargo del pueblo, E eu me encarrego desse povo tú haz la obra misionera. para a obra de missão. Y eso fue lo que hizo que Dios, a través del pastor Antonio, E foi o que Deus fez através do pastor Antônio, confirmó una oración que yo tenía. confirmou no coração que eu tinha. Yo lloraba de noche y decía, Dios, ¿qué hago yo aquí? E eu dizia, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Sentado en una silla, Sentado numa cadeira, sin hacer nada por tu obra, sem poder fazer nada na tua obra, teniendo unas personas que me necesitan en mi país. e tendo pessoas que necessitam de mim no meu país. Pero cuando pastor Antonio me dijo esto en Portugal, Mas quando o pastor Antônio em Portugal me disse, yo me quedé tranquilo ele falou que ia cuidar dessas pessoas, então eu fiquei tranquilo y sabía que era Dios hablando a mi vida e falando e entendendo que era Deus falando comigo y que no podía parar, tenía Y que que- seguir haciendo la obra misionera. e que eu não poderia parar, eu tinha que seguir fazendo a obra de Y ahí missões. empecé a trabajar de manera concreta, ya más comprometido con la obra misionera en Málaga. Então eu comecei a me envolver completamente com a obra de missões em Málaga. Y Pastor Michael me hizo un reto en una ciudad de Málaga que se llama Torremolinos. E o pastor Michael me deu uma responsabilidade, um desafio para a cidade em Torremolinos. Y aperturamos una congregación ahí. E abrimos uma congregação aí, Tuvimos un año para la gloria de e Dios. tivemos um ano ali. Luego Dios, como siempre es, E Deus, como sempre é, en mi vida hace un reto más que yo no entendía tampoco. e me deu um desafio mais que na verdade eu não entendi. En el trabajo donde yo estoy, E no trabalho onde ele faz, el jefe de la empresa a la cual yo trabajo tiene una buena relación conmigo. o meu chefe tem nós temos uma boa relação. Él, aunque no es cristiano, Ainda me que não é gusta de mi cristão, fe. ele ama a fé, a minha fé. Y siente seguro por mi fe que yo soy una buena persona, que yo soy un buen hombre. E pela minha fé, ele sente que eu sou um homem confiável, uma pessoa boa. Y me envió a Barcelona a aperturar un reto empresarial. Então, me deu a oportunidade de um desafio empresarial. Pero yo no quería un reto empresarial en mi vida. Mas eu não queria um desafio empresarial na minha Yo vida. quería un reto misionero en mi Eu vida. quero um desafio missionário na minha vida. Entonces hablé con Pastor Maicon Farías. Então, falei com o pastor Michael Farias. Y dije, Pastor, sucede esto. Pastor, é isso que está acontecendo. Yo no me quiero apartar del ministerio. Eu não quero sair do ministério. Yo hice un compromiso con Pastor Antonio. Eu fiz um compromisso com o pastor Antônio. Él cuida de Venezuela, Ele cuida da Venezuela yo hago la obra misionera. e eu faço a obra missionária. Y empezamos a hacer la obra misionera en Barcelona. E começamos a fazer a obra em Barcelona. Y éramos solo el abuelo de mi esposa y mi padre Era somente o avô da minha esposa e o meu pai, en mi apartamento. no meu apartamento. Y empezamos a reunir. E começamos a reunir e a adorar a Deus juntos. Y Dios empezó a dar cierto. E as coisas começaram a dar certo. Y empezamos a crecer. Hoy en día somos unas 50 personas. E Deus começou a expandir e hoje somos cerca de 50 pessoas. Y tenemos recién cumplidos ahora el mes pasado 4 años. E agora acabamos de cumprir o mês passado 4 anos. Y aunque en Barcelona es una ciudad que la gente lo que le gusta es fiesta, beber, E há uma coisa que em Barcelona as pessoas gostam de muita festa, muita bebida. Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Deus tem sido glorificado nas nossas vidas. Incrível, mas nessa sua história, no seu testemunho de vida, você acredita que Deus interrompe os nossos planos para efetuar em nós o propósito dos céus? Es que yo creo que sí. ¿Por qué? Yo Porque creo si que fuera sí. por mí, Porque se fosse por mim, yo estaría en Venezuela. eu estaria na Venezuela.
predicando su palabra, pregando a sua palavra, haciendo campañas evangelísticas. fazendo campanhas evangelísticas. Pero yo creo que Dios a cada misionero Eu creio que Deus, a cada missionário, siempre nos hace una parada Ele nos faz parar para probar para provar nuestro amor a Dios. o nosso amor a Deus. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por que digo isso? Porque estando yo en Barcelona, Porque quando eu estava em Barcelona, al tener un año de levantar el ministerio, depois de um ano de ter começado o ministério, mi hermano mayor, meu irmão mais velho nos dimos cuenta que tenía cáncer de colon. entendemos que ele tinha um câncer no colo. Pero nos dimos cuenta muy tarde de su cáncer. Nós entendemos isso muito tarde, nós Mi achamos isso hermano muito era antes. salmista, O predicador. meu irmão é cantor, é pregador. Entonces ahí sentimos que Dios hacía otra parada E aí entendemos que Deus fez outra parada para probar nuestra fe, para parar a nossa fé, ou seja, para provar a nossa fé, para mirar cómo es nuestro corazón. para entender como é o nosso coração. Porque a veces creemos que ser misionero Porque às vezes a gente crê que ser missionário es viajar a Europa, é viajar por toda a Europa, conocer a África, conhecer a ir a África, Estados Unidos, para ir para os Estados Unidos, a Suramérica. a América do Sul. Y esto no es ser misionero. E isso não é ser missionário. Ser misionero es amar a Dios, Ser missionário é amar a Deus, amar las almas. amar as pessoas. Tanto que cuando mi hermano estuvo hospitalizado en el último piso del hospital, Entanto que quando meu irmão estava hospitalizado no último piso do hospital, que eso en Barcelona quiere decir que es el piso para morir. e esse em Barcelona é o entendimento que é o piso para morrer, Nosotros éramos la única familia que no estábamos tristes, nós éramos a única família que não estávamos porque tristes, sabíamos que Dios estava al control de nuestras porque vidas. sabíamos que Deus estava no controle das nossas Porque vidas. somos una familia misionera. Porque somos uma família de Mis missionários. padres colaboran con el ministerio. Meus pais colaboram com a obra do Senhor. Mis hermanos son predicadores y músicos en el ministerio. Meus irmãos são pregadores e músicos. Mi esposa es danzarina en el ministerio. Minha esposa dança no ministério. Entonces somos una familia misionera. Então somos uma família de missionários. Entonces entendemos las paradas de Dios Então entendemos as paradas de Deus para seguir creciendo en el campo para misionero. seguir crescendo no campo missionário. Esto nos ha permitido, Isso nos permite, aunque nuestro hermano murió, aunque o meu irmão mais velho faleceu, poder predicar en ese piso. poder pregar a palavra de Deus nesse piso do hospital. 10 personas en cáncer terminal A 10 pessoas com câncer terminal que aceptaron a Cristo antes de que morir receberam Jesus antes de morrer y vieron la gloria de Dios. e contemplaram a glória de Deus. Entonces, cuando Dios hace paradas en nuestras vidas, Quando Deus faz paradas na nossa vida, es para nosotros entender é para que possamos entender que somos dependientes de Él. que somos dependentes de Deus. Yo puedo predicar muy bonito, Eu posso pregar muito bonito, puedo ser muy buen amigo, posso ser um excelente amigo, pero nunca debo olvidar mas nunca posso esquecer que es Dios quien hace esto para mi vida. que é Deus quem faz isso na nossa Y vida. así es que la vida misionera É assim que a vida missionária podemos permanecer firmes delante de Dios. podemos permanecer firmes diante de Deus. Perfeito, você fala com muito entusiasmo a respeito da sua fé, a respeito do trabalho que você desenvolve no campo missionário, que dá a entender que fazer a obra missionária é viver no paraíso, é um mar de rosas. Mas existe os privilégios, existe as benesses, mas também existem as dificuldades no campo missionário. Como é que você lidar com as dificuldades desenvolvendo esse trabalho para o reino? Existe. Voy a comentar un testimonio que pasó. Existe, eu vou comentar para você um testemunho, vou te dar um testemunho do que aconteceu. Estando en Málaga, Eu estava em Málaga y yo en ese proceso de quiero voltar a Venezuela, e eu nesse processo de quero voltar para Venezuela y Dios no, tú te quedas aquí a hacer la obra misionera. e Deus falando, você vai ficar aqui, você vai fazer a obra missionária. Hubo un día que no tenía para comer nada. E teve um dia que eu não tinha para comer absolutamente nada. 0 euros. 0 euros. 0. Y en España no hay quien te invite. E na Espanha não tem gente que te convide El para comer. vecino no te va a invitar a comer. O teu vizinho não vai te convidar para comer. En Venezuela sí, pero en España no. Em Venezuela sim, mas na Espanha não. Y yo hice una oración a Dios. E eu fiz uma oração a Deus. Señor, Eu falei, Senhor, ¿qué hago yo aquí? o que eu estou fazendo aqui? ¿Por qué tú me envías aquí? Por que o Senhor me enviou aqui? No tengo dinero. Eu não tenho dinheiro. En Venezuela yo voy en casa de un hermano, un amigo y como. Eu vou na Venezuela, eu vou na casa de um irmão, de um amigo e eu como. Y dije, necesito por lo menos 5 euros. Preciso, por favor, de pelo menos 5 euros. Eran más o menos 11 horas de la noche. Era mais ou menos 11 horas da noite. Y yo salí a botar la basura de mi casa. E eu saí jogar o lixo da minha casa. Triste porque al otro día no tenía nada que comer. Porque no outro dia, triste porque eu já no outro dia não tinha nada para comer. Y en el ascensor conseguí 5 euros.
E no ascensor? Sí, Que é esse ascensor, papo? en elevador. Não, no elevador. En elevador No elevador eu cinco consegui 5 euros. Eso es poco dinero en España, É muito pouco dinheiro na Espanha, pero para mí era una Mas- bendición de Dios. mas para mim era uma grande bênção do Senhor. Porque la obra misionera no siempre es buena noticia. Ah, por isso que na obra missionária nem sempre você tem boa notícia. No siempre sonríe el misionero. Não é sempre que o missionário está sorrindo. Es difícil la obra misionera. É muito difícil a obra missionária. Pero he entendido de parte de Dios que si en lo difícil Mas eu entendi da parte do Senhor que se é difícil, puedo servirle a Dios. posso servir a Deus. Hoy en día yo soy muy bendecido en España, ciertamente. Hoje eu sou muito abençoado na Espanha. Pero ya tuve días que no tenía para comer, Mas já tive dias que eu não tive para comer, que no tuve para pagar el alquiler. que eu não tive dinheiro para pagar o aluguel. Y yo seguía yendo a la iglesia. E eu seguia servindo ao Senhor na igreja. Y en la congregación había muchos hermanos brasileños E aí tinha muitos irmãos brasileiros na congregação que trabajaban en la obra. que trabalhavam na construção. Y yo no sé nada de la obra. E eu não sei nada de construção. Entonces yo estaba trabajando de vendedor. Então eu estava trabalhando de vendedor. Y yo recuerdo que me gané 240 euros. E eu lembro que eu ganhei 240 euros. Y mi alquiler era 400 euros. E meu aluguel era 400 euros. La luz 100 euros. E a luz era 100 euros. Internet 50 euros. E a internet 50 euros. Y yo iba a la iglesia feliz. E eu estava indo para a igreja feliz. Y los hermanos creían, Pastor Jesús tiene mucho dinero. E os irmãos da igreja diziam: o pastor tem muito dinheiro. Y mi esposa y yo decíamos, hermanos, están muy locos. E eu falei assim: irmãos, vocês estão muito loucos, muito doidos, muito malucos. Pero yo quería demostrar Mas eu queria demonstrar que un misionero del Señor, que um missionário do Senhor Jesus, un siervo de um Dios, servo de Deus, aunque no esté pasando una buena condición, a um que não esteja passando por uma boa condição, tiene que mostrar el amor de Dios. tem que mostrar o amor de Deus. Tiene que estar firme en su fe. Tem que estar firme na sua fé. Y Dios pagó mi alquiler. E o Senhor pagou meu Y aluguel. Dios dio de comer. E Deus me deu de comer. Y la gente me donaba ropa. E as pessoas me doavam roupa. Hoy en día yo compro ropa. Hoje eu compro roupa. Hoy yo dono para los hermanos. Hoje eu faço doações para os irmãos. Porque misionero tiene que entender. Porque o missionário tem que entender, Cuando Dios te bendice, quando Deus te abençoa, no es solo para comprar un Ferrari. não é para você só comprar uma Ferrari. No es solo para comprar un iPhone. Não é para comprar um iPhone. Es para bendecir. É para abençoar. Antes de venir aquí a Brasil, Antes de vir ao Brasil, un hermano llamó. um irmão me chamou. Pastor, acaba de llegar mi esposa de Venezuela. Pastor, acabou de chegar minha esposa da Venezuela. No tengo dinero. Eu não tenho dinheiro. No tengo que comer. Eu não tenho o que comer. No tengo para alquilar. Não tenho para alugar. Yo dije, hermano, un problema. Falei, irmão, um Yo problema. voy a viajar a Brasil. Eu tô indo para o Brasil. Eu oré a Dios. Eu ¿Qué orei ao hacemos, Senhor. Señor? Que fazemos, ó Deus? Paga hotel, hijo. Paga um hotel, filho. Dios me bendice para pagar hotel. Deus me abençoou para poder pagar o hotel. Yo pagué hotel al hermano. Eu paguei um hotel pro irmão. Ayer el hermano me llamó. Ontem um irmão me chamou. Pastor, resuelto el problema. Pastor, tá resolvido o problema. He recibido una ayuda del Estado. Eu recebi uma ajuda do Estado. Gracias Muito obrigado por haberme abierto la oportunidad del hotel. por abrir a oportunidade do hotel, Porque gracias a eso él no durmió en la calle. porque graças a isso eu não dormi na rua. Entonces, a lo mejor yo al pagar un hotel, Melhor então eu pagar um hotel. dejo de ir a comer a un restaurante. Eu deixei de comer de repente no restaurante. Dejo de comprar una ropa de marca. Eu deixei de comprar uma roupa de marca. Pero la obra misionera Mas a obra missionária no es lujos, não é luxo, es amor a Dios. é amor a Deus. Entonces, cuando Então, pasamos procesos difíciles, Quando passamos processos difíceis, es necesario é necessário para cuando el misionero sea muy bendecido, para que quando o missionário seja bastante abençoado, tenga la capacidad de recordar tenha a capacidade de recordar, de entender, lembrar. de lembrar que Dios está con él de que Deus está com ele para bendecir, para abençoar, para cuidar su pueblo, para cuidar do seu povo, para ayudar. para ajudar. Y en Europa es así. E na Europa é assim. Jesus, você falou aqui que para ser um missionário é necessário ter amor às pessoas, amor às almas. E de fato, primeiro, amor a Deus e também amor às almas, amor ao ID, ao chamado, à vocação. E dá para ver em suas palavras, desde ontem, tu ministrando à noite, que tu tem essa paixão por vidas, essa paixão pela obra missionária. Mas qual foi a origem? Tu teve uma experiência com Deus para despertar? Porque eu acredito que só alguém que teve uma experiência marcante com Deus, para ter essa paixão por vidas, por almas, para querer anunciar a Cristo. Tu transmite uma palavra de uma forma tão entusiasmada que acaba sendo contagiante. A origem disso foi aonde?
El origen fue en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo. A origem foi em Venezuela, na cidade de Maracaibo. Yo no creía en Dios, Eu não cria em Deus, porque a la edad de 5 años porque na idade de 5 anos, yo vi el día de mi aniversario. no dia do meu aniversário, Mi padre llegó a mi casa muy borracho meu pai chegou em casa muito bêbado. y mi madre empezó a pelear con él E minha mãe começou a brigar com ele. y él levantó una botella de cerveza E ele levantou uma garrafa de y cerveja él dijo que él no dejaba eso por nadie. e disse: eu nunca vou deixar isso. Y eso marcó mi corazón. E isso marcou meu coração. Yo me llamo Jesús porque es el segundo nombre de mi padre. Eu me chamo Jesus porque esse é o nome do meio do meu pai. Sí. Y yo no quería llamar así. Eu não queria ser chamado Y me assim. llevaron a psicólogo E me levaram para porque yo era psicólogo muy rebelde. porque eu era muito rebelde. Yo en la escuela todos los días pegaba a la gente. E todos os dias na escola eu brigava. Todos los días. Todos los días. Y Dios a la edad de 17 años, Deus, aos 17 anos, en mi casa mis padres estaban separados e na minha casa, meus pais estavam separados, y abrieron un GEF abriram um grupo de estudo familiar. y mi madre iba. E minha mãe ia. Y ellos hicieron una actividad que en Venezuela le llaman el Pentecostés, E há uma atividade na Venezuela que se chama Pentecoste. una actividad evangelista muy importante en la ciudad de Maracaibo. E que vem um evangelista de uma cidade muito importante como de Maracaibo. Pero a mí me gustaba salir mucho con mi madre porque siempre me invitaba a comer bueno. Então, eu sempre gostava de sair com a minha mãe porque minha mãe sempre convidava sempre minha mãe para poder comer Y yo comida estaba boa. durmiendo. E eu estava Mi dormindo. madre dice, Jesús, vamos. E a minha mãe falou: "Vamos, Jesus". Yo levanté rápido, vestí, preparé, mamá va a invitar a comer. E eu me preparei rápido, me organizei, me vesti. Falei: "Minha mãe vai me convidar para comer". Cuando salgo a la calle veo la furgo, la van. Assim, De los evangélicos. quando eu saio na rua, eu vejo uma van, De evangélicos. uma van de Y yo, evangélicos. No, mamá, evangélico no. Não, mamãe, evangélicos não. Eso es muy aburrido. Isso é muito chato. Y cuando yo iba con ellos en el coche, E quando eu estava indo com eles no carro, yo decía a mi madre en el oído, eu falava para minha mãe no ouvido dela: ellos son tontos, yo me burlo de ellos y ellos me predican. eu sou um besta, porque eles estão pregando para mim e eu estou tirando sarro deles. Y Dios esa noche, yo hice un compromiso con Dios. E nessa noite eu fiz um compromisso com Deus. Yo le dije a Dios, si el predicador habla a mi vida, Y cuenta mi vida, Se eu fiz um compromisso com Deus que se o pregador falar da minha vida, ministrar sobre a minha vida, yo me comprometo contigo hoy Yo y me dejo todo atrás. eu me comprometo com o Senhor hoje. Eu vou deixar tudo para trás. Yo voy a creer que tú existes. Eu vou crer que o Senhor existe. Mas essa foi uma questão feita como um desafio para Deus? Sí, como un desafío que yo hice a Dios. Sim, foi como um desafio Sí, que eu fiz para Deus. como un pacto. Si tú haces, yo hago. E foi como um pacto, foi Porque como tu uma não aliança. acreditava. No, yo no creí en Dios. Entonces, si tú haces, yo creo en ti. Mas o que te levou a fazer esse desafio nesse contexto? Porque estaba en un ambiente de muchos cristianos que yo creía que eran tontos. Porque eu estava num ambiente pensando que os cristãos eram Que Dios bestas, no existe. que Deus não existia. Porque me habían pasado muchas cosas negativas. Porque já haviam passado muitas coisas negativas Siendo em yo mim. un niño pequeño. Sendo um menino, uma Yo criança. estuve a punto de morir a los 3 años. Eu estive a ponto de morrer aos 3 Mis anos. padres se separaron. Meus pais se separaram. Entonces pasé muchas cosas que yo decía, Dios no existe. Então eu passei muita coisa ao ponto de dizer que Deus não existia. Porque no comprendía cómo Dios permitía que un niño sufriera. Como que Deus poderia permitir que uma criança sofresse Hice tanto? un reto a Dios. E eu fiz um desafio com Deus. Y Dios cumplió. E Deus cumpriu. Y no solamente Dios cumplió. Não somente Deus cumpriu, Después una hermana, pasado un año, depois de um ano, uma irmã, la anciana de la iglesia tomó mi mano y dijo, tú serás pastor. sim, uma irmã da igreja bem antiga, uma senhora, chegou e falou assim: você vai ser um pastor. Yo dije, hermano, usted está loca, yo nunca sería pastor. Mas volta. Se cumpriu nesse dia que você fez o desafio com Deus, como é que foi? Você fez. Yo hice el desafío con Dios así. Si tú Se hoy hablas directamente a mi vida, se você falar diretamente na minha vida, no a la multitud, não a multidão, directamente a mi vida, diretamente para minha vida, yo cambio y Yo- me dedico a ti. eu vou mudar e vou me dedicar a ti. Yo jugaba baloncesto en mi ciudad, en el estado Zulia, representaba mi ciudad. Ele jogava basquete na cidade representando a cidade Y dele. yo dije, yo dejo el básquet, dejo todo. Eu vou deixar o basquete, eu vou deixar tudo. Pero yo quiero ser alguien en ti Mas yo- si tú haces, Mas eu quero ser algo em ti, se o Senhor fizer. si tú existes. Se o Senhor existe, Demuestra. então mostra. E aí? Y Dios habló. El predicador, yo no sé qué predicó.
O pregador, eu não sei o que ele pregou. Yo solo escuché diciendo, Jesús, tu vida ha sido esto, esto y esto. Eu só escutava o pregador dizendo, Jesus, a tua vida é essa, essa Y e empecé essa. a llorar durante 3 horas. E eu comecei a chorar durante 3 horas. Durante todo el culto. Durante todo o Porque culto. yo escuchaba al mismo Dios hablándome a mí diciendo, yo pensaba que era el hombre, pero luego dije a mi madre, él dijo esto. No. Eu parece que eu estava ouvindo o próprio Deus falando, porque o pregador estava falando outra coisa, mas eu escutava Jesus, eu escutava o próprio Deus dizendo, Jesus, você é isso, isso e isso. E ela olhava para a mãe e dizia, mãe, você falou alguma coisa? Não, ele está falando, é isso que eu entendi. Entonces ahí yo empecé a creer en Dios. Então eu comecei a entender e crer em Deus. Y empecé a cambiar toda mi vida. E eu comecei a mudar minha vida. Y junto con mi hermano mayor, E junto com o meu irmão mais velho, empezamos a servir a Cristo. começamos a servir ao Senhor. A los 6 meses bajamos a las aguas. Aos 6 meses nós descemos as águas do Porque batismo. queríamos hacer todo pronto, todo Porque a rápido. gente queria fazer tudo muito rápido. Y empezamos a hacer cursos de teología, Fizemos curso de teologia, cómo preparar un sermón. como preparar uma palavra de pregação. Porque no quería el compromiso que había hecho con Dios. E queríamos um compromisso com o Senhor. Dios me había cumplido. Deus cumpriu. Yo tenía que cumplir a Dios. Agora eu tinha que cumprir. Y empecé a predicar de los 18 años. E eu comecei a pregar desde os 18 Un año anos. después de haber aceptado a Cristo. Ano depois de ter aceitado Jesus. Y para la gloria de Dios, E para a glória do Senhor, 2 años después, 2 anos depois, mis padres, después de estar 10 años separados, depois de 10 anos separados, volvieron a estar juntos. meus pais voltaram a estar juntos. Mi papá aceptó a Cristo, Meu papá aceitou Jesus. dejó la bebida Deixou a bebida. y tuve la oportunidad como pastor E tive a oportunidade como pastor de mis primeros bautizos como siervo de Dios. e de batizar pela primeira vez. Era mi padre. Foi batizar o meu pai. Uau. Entonces yo creo Eu creio que ser misionero que ser missionário no es solo bendición, não é somente bênçãos, es amor. é amor. O que é missões para você? Misiones para mí es un reto de amor con Dios. É um desafio de amor com Deus. Porque yo creo que todo misionero Porque eu creio que todo missionário debe amar primero a Dios, deve amar primeiro a Deus, porque como dice la Biblia, porque como diz a palavra de Deus, ama a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento. é o primeiro mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas. Pero el segundo mandamiento, ¿cuál es? Mas o segundo mandamento qual é? Amarás o próximo. Amar a su prójimo, Amar como a a su ti prójimo. mismo. Como a você mesmo. Entonces, la obra misionera es amor por Dios. Para mí, misión es amar a Dios. A primeira missão é amar a Deus. Y si yo amo a Dios, E se eu amo a Deus, amo sus hijos. amo seus filhos. Por ejemplo, si tú Por me ejemplo. amas a mí, Por exemplo, se você me ama, ama a mi hijo. ama meu filho. Sim, sim. Perfeito, Jesus. Muito obrigado por compartilhar um pouco muito do depósito que Deus tem feito na sua vida. Eu ficaria aqui horas conversando com você, ouvindo suas experiências, seus testemunhos e os desafios que você encontra na obra missionária. Mas em uma outra oportunidade, com a graça de Deus, estaremos juntos com mais tempo para desenvolvermos um podcast com mais conteúdos. Por enquanto, muito obrigado, que Deus continue te abençoando no campo missionário e te surpreendendo de uma forma extraordinária, de forma gloriosa. Para quem não conhece, esteve aqui comigo traduzindo neste momento também o pastor Oséias, que é lá de Miami. Pastorei em Miami. Pastorei amanhã. Vamos nessa, daqui a pouco estamos de volta com mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Perfeito?